Fala galera que curte o Nerd Rider, estou aqui para mais uma resenha, mais uma análise. E eu decidi fazer uma análise de dois materiais, porque os dois estão dentro de digamos, uma coleção, dentro de uma mesma ideia. Então eu decidi fazer a análise desses dois materiais. Primeiro, a Ascensão de Thanos, e o segundo, Livros do Destino, certo? Vou começar falando pelo os Livros do Destino. Então, assim como a Ascensão de Thanos, esses dois livros, eles contam a história, mais um pouco da origem, sobre os vilões. É uma ideia de quem de repente já ouviu falar do Thanos, já ouviu falar do Destino, do próprio Loki, que também tem um livro, a Caveira Vermelha, todos eles têm um livro agora, assim, tem um encadernado que conta a história deles. Então, para quem quer saber mais sobre esses vilões, a Marvel está lançando essa coleção que você pode comprar, ler um pouco mais e ficar mais por dentro da história desses vilões. Então é isso que a gente tem aqui sobre o Destino. Infelizmente eu não tenho como falar muito sobre a história, porque senão eu estaria fazendo spoilers gigantescos. Então o que eu posso adiantar é o seguinte: você vai ter um pouco mais da origem dele, quem é o Dr. Destino, como ele era antes de usar toda essa parafernália, antes de usar a armadura, o que levou ele a usar a armadura, o que aconteceu no país dele, na Lativéria, por que ele se tornou o rei do país, né? Qual foram as motivações por trás. Então você vê um pouco mais da infância dele, que ele teve uma namorada e aí eles se desenvolveram, mas ele também era um cara muito ambicioso, então somente o que ele tinha ali não dava conta. E aí você vai vendo toda a trajetória dele, como ele conhece, a primeira vez que ele conhece o Reed Richards, o Senhor Fantástico. Então você também fica sabendo aqui como é que surge essa desavença entre os dois, né? Apesar do filme do Quarteto Fantástico não ser o melhor material para referência, você tem uma ideia que sabe que eles meio que se conheciam. Então você vê isso daqui também, mostrando para vocês aqui algumas coisas sobre o traço, sobre a história. A história em si eu basicamente já falei. Eu gostei do traço, eu acho que combinou bastante. Então você tem aqui alguns momentos da infância dele. Você entende que a história da família dele, né? Quem era a família do Dr. Destino, né? Victor Von Doom. Você entende quem era ele. Depois você entende o que aconteceu, como ele se tornou um cientista. Aí você já vê ele mesmo contando a história dele, como se ele estivesse dando uma entrevista, né, para alguém. E aí você vai lendo. Eu gostei muito do traço. Pô, muito bom, velho. Muito bom. Vocês vão desculpar um pouco aí pelo reflexo, porque já tá ficando tarde, eu tive que ligar a luz aqui e ela fica refletindo um pouquinho. Então, é uma história muito boa, lhe entretém, é uma leitura rápida, você consegue ler em 1 hora, de repente se você já estiver um pouco mais acostumado, você lê em até menos tempo. Mas é assim, é um material excelente, muito bom mesmo, e o final é surpreendente. A melhor parte desse daqui, tanto quanto esse quanto do Thanos, é o final é surpreendente. E aí, aproveitando que eu falei dele, o Pirata, temos aqui também a Ascensão de Thanos. É basicamente a mesma premissa. Você vai ter o Thanos guri, como foi a infância dele, como era ele se tratando do convívio com os pais, com a mãe e com o pai, como era esse relacionamento dele, o que aconteceu com ele para ele se tornar o aniquilador, um cara que saía em busca de destruir vários planetas. Então tem algumas coisas assim, deixa eu ver se eu acho uma imagem dele aqui bem jovem. É engraçado ver o Thanos guri, sabe? Você tá acostumado a ver ele assim, e aí você vê, pô, o Thanos foi um gurizinho, meio que cria uma empatia com os vilões. Eu acho que a ideia também é essa. Acho que dá pra ver aí, bacana. Você cria uma empatia com os vilões, né? É interessante ver isso. Depois você já vê ele um pouco mais... Opa, essa aqui não, porque aqui tem um spoiler. Spoiler foda. Aqui você já vê ele um pouco mais adulto. Mas ele ainda não tá aquele adulto que a gente conhece, mas você já vê um pouco mais. E ele vai se desenvolvendo, então você vê o que levou ele a fazer toda a carnificina. Você vê a vida dele pela galáxia, conhecendo outros planetas, outras espécies, desvendando os mistérios por trás. Você vê que ele era um cara bem promíscuo, então cada lugar que ele ia, ele fazia um filho, e aí conhecia uma mulher, fazia um filho, depois largava e tal. E você vai descobrir
Não, acho que não é spoiler pra ninguém, né? Todo mundo sabe que ele é apaixonado pela morte. E aí você, a partir do primeiro momento que você vê, você bate o olho e você sabe que é ela. E aí você vai vendo, vai desenrolando a história. E eles colocam em xeque também essa história dele, se ele realmente ama a morte ou se não ama, e por aí vai. É um final também bacana, surpreendente, eu gostei muito. Acho que se eu tivesse que colocar os dois em pé de igualdade, o Thanos provavelmente levaria vantagem. Eu gostei mais da história do Thanos, apesar das duas histórias serem muito boas, muito bem feitas. Os traços também eu gostei bastante. Eu dou mais valor ao Thanos. Então se eu tivesse que dizer que era uma cilindrada, pô, aqui com certeza é 1000 cilindradas. E os livros do Destino, com certeza seria as 800 cilindradas, 880 cilindradas. É uma história muito boa, vale a pena ler. Todas duas são baratas, relativamente baratas em relação aos encadernados que você tem por aí. Tá custando em média R$20, 24, alguma coisa assim do tipo. Então eu acho que vale a pena. São histórias fechadas, então você não precisa ficar naquela preocupação de eu preciso saber o que veio depois ou o que veio antes. Aqui você tem início, meio e fim, tanto em uma quanto na outra. Eu acho que vocês ficariam satisfeitíssimos com a história. Vale a pena, fica essa dica. Vou terminando o vídeo por aqui. Não se esqueçam de curtir o vídeo aqui no YouTube, se inscrever no canal. Não se esqueçam também de curtir a fanpage no Facebook, no Twitter e no Instagram, ok? Não se esqueçam dos 3 Cs: curtir, compartilhar e comentar. Um beijo e um queijo, até o próximo Nerd Rider.